Hoje vão ser 2 meditações, agora o da missa e depois no final da procissão. Então o de agora é o mistério de Judas. Tu que me lês, tu que respiras e cujas mãos ainda podem se erguer ao céu, sem que o céu se feche como chumbo sobre ti, escuta-me, pois eu falo do abismo. Não escrevo com tinta, mas com a chama que nunca se apaga, com a língua queimando de uma dor que não consola e de uma lucidez que mata. Falo-te do lugar onde a misericórdia é apenas memória e a esperança um insulto. Falo-te do inferno, não de fogo e tridentes, mas de mim mesmo, de estar preso em mim, comigo e eternamente. Não há grades, não há açoites, apenas eu e ele, ou antes, a ausência dele, que é mais terrível que qualquer castigo. E escrevo-te, tu que ainda podes trair e ainda podes voltar. Eu não comecei com a traição, comecei com a ideia de que eu sabia mais. Com pequenas concessões, raciocínios límpidos como lâminas. Ele precisa ser forçado. Alguém deve apressar o reino. Se ele é o que diz, não se deixará prender. A cada passo, uma voz sussurrava que meu zelo era justo e que minha ambição era legítima, que minha decisão era santa, e eu acreditei. Como é fácil acreditar quando a mentira veste o manto de lógica e o demônio fala com a linguagem da prudência. Não, eu não quis matá-lo. Não de início, eu quis usá-lo. E nisso, tu e eu talvez sejamos irmãos. O beijo foi o beijo que selou o meu inferno. Naquele instante, vi sua face. Não havia raiva, não havia surpresa, não apenas dor. Não por si, mas por mim. Um olhar que atravessou minha alma como luz num templo vazio. Ele me viu por inteiro, e ainda assim se deixou tocar. Eu me pergunto, como eu pude sobreviver àquele olhar? Não sobrevivi, morri desde ali. As moedas pesavam em minha mão como serpentes vivas. Corri, quis devolvê-las, como se o sangue no inocente pudesse ser apagado por uma devolução. Como fui tolo, como fui cego, e mesmo depois de tudo, a sua presença ainda me cercava, como perfume de um corpo já ausente, como um perfume que acusa. Eu escolhi a árvore, não a árvore da vida, mas a árvore da morte. Não por coragem, mas por fuga. O desespero é covardia disfarçada de lucidez. Eu temi o seu perdão mais do que a sua condenação. Eu sabia que se eu o buscasse, ele me olharia outra vez, mas eu não suportaria mais aquele olhar. É preciso coragem para ser amado. É preciso coragem para ser amado depois de trair. E eu não a tive. Pedro também o negou.
mas chorou diante do seu olhar. Eu chorei no escuro, eu chorei só. Pedro correu para o túmulo, eu corri para a forca. A diferença entre nós não foi o pecado, foi a aceitação da misericórdia. Eu poderia ter voltado, sim, eu sei disso. Agora, mais do que nunca, eu sei. Havia espaço para mim naquela cruz. Havia espaço para o meu pecado naquela cruz. Talvez Ele tenha pensado em mim entre os seus espasmos. Talvez até tenha pronunciado meu nome sem som, entre dor e a busca de perdão. Mas eu estava surdo. Eu me enforquei com a corda que o arrependimento tardio me deu. Não como arrependimento, mas como orgulho. Eu não me perdoei. E por isso não pude receber o perdão dele. Esta é a verdade da minha história. Ele ainda me queria, mas eu disse não. Tu que me escutas, ouve bem. A traição nunca começa com 30 moedas. Começa com uma dúvida, uma pequena frieza, uma oração esquecida, uma indiferença que parece inocente. Começa quando tu te permites amar mais o reino do que o rei. Começa quando queres Jesus, mas Jesus a teu modo, um reino a teu modo. E quando vês, já o beijastes. E quando beijas, já vendestes. E depois, talvez, também seja tarde. Talvez tua alma, como a minha, se recuse a aceitar o perdão e a misericórdia por medo de se despir diante dele. E agora eu vejo este inferno. Ver, saber, lembrar. Não há fogo mais cruel que a memória do amor recusado. Não há dor maior do que ouvir eternamente as palavras que ele disse aos outros: Pai, perdoa-lhes. E saber que eu as escutei, mas não as quis. Aqui, o tempo é uma ferida que não cicatriza. Uma eternidade onde o arrependimento não alcança mais o altar. E tu, que ainda podes cair, também ainda podes voltar. O amor ainda te espera, ainda há luz. Mas se o desprezares, se a liberdade um escudo contra a graça, serás como eu, o homem que viu Deus e escolheu a escuridão. E se pensas que estou perdido apenas porque traí, não entendesses nada. Não foi a traição que me condenou, foi o orgulho de não me deixar ser resgatado por ele. Foi preferir a minha culpa à sua misericórdia. Foi fazer de mim mesmo juiz, o carrasco e a sentença. Porque há um tipo de orgulho mais refinado, mortal e diabólico. Aquele que se reveste de falsa humildade e diz: não sou digno, quando na verdade esconde: não aceito ser salvo assim, de joelhos, como um miserável. Eu quis merecer o perdão, mas o perdão ninguém merece, é graça. E não podendo merecê-lo, eu o recusei.
E aqui estou entre sombras que choram sem lágrimas, almas que gritam sem som, rostos que contemplam eternamente o amor, lance da mão e foi desprezado. Então escuta-me, tu que ainda tens pele fresca sobre os ossos e um coração que ainda pulsa dentro do peito. Não brinques com a salvação, não brinques com a misericórdia cotidiana. Ela é real, mas ao mesmo tempo é fogo. Ela salva, mas ao mesmo tempo julga. Ela espera, mas não força. Um dia o tempo se fechará como um livro, e tu ficarás diante de tuas escolhas, nu, sem defesa, com o eco dos teus nãos vibrando no silêncio eterno. Eu sou aquele que conheceu o amor mais puro e o trocou pelo orgulho. Aquele que viu o rosto de Deus e preferiu a sombra de uma árvore e a corda fria em torno do pescoço. Então, mais uma vez, escuta-me. Não adies um só dia do tempo da sua volta. Verás, se não voltardes, como eu vi, que o amor esteve sempre ao alcance das tuas mãos, não uma, nem duas, nem 3 vezes, mas que fostes lento demais para responder, vaidoso demais para te render. Eu fui um dos que o conheceu, que andou com ele, que o tocou, que o ouviu, que viu os seus milagres. Eu sou um daqueles que ele me chamou de amigo, mesmo quando ainda meus lábios ardiam pela traição. Eu rejeitei o perdão porque queria merecê-lo e não suportava a vergonha de recebê-lo pela graça. Este é o inferno. Saber tarde demais que tudo estava ao meu alcance, que era a porta estreita que eu devia ter escolhido. Mas a porta estreita, ainda que da misericórdia, eu a fechei, e a fechei para sempre. Canto das Oferendas.